Vamos começar com o que é advérbio. Diz, leia esse trecho. Certa marca, ou propagandas de certa marca de tênis. Tênis são as sapatilhas. Estudamos detalhadamente o movimento humano. Analisamos profundamente a suspensão dos carros. Ouvimos sistematicamente a opinião dos ortopedistas. Copiamos descaradamente a estrutura dos pneus. E aí só demos uma meia sola. Então, é uma propaganda para zapatillas. E aqui, quando diz copiamos descaradamente a estrutura dos pneus, os pneus são os neumáticos. Bem, então, perceba que essas palavras em itálico, detalhadamente, profundamente, sistematicamente, descaradamente, estão diretamente relacionadas às formas verbais que as antecedem. É dizer, detalhadamente que coisa estudamos, profundamente o que analisamos, sistematicamente que ouvimos, caracterizando a maneira pela qual se dá a ação expressa por esses verbos. Essas palavras são os advérbios. Então, essas palavras são os advérbios. Já sabem, ¿sí? Que cuando ustedes en el PDF que yo les paso, tienen los links. Entonces, en esos links ustedes van a encontrar más información con respecto al tema. Así que no dejen de consultarlo. Essas palavras são os advérbios. Palavra formada pelo acréscimo ao radical do prefixo latino ad, que traduz a noção de proximidade, contiguidade, e que funciona como uma espécie de modificadores dos verbos. Então, vemos aqui. José viajou. Não. José viajou. Quando? Ontem. Ontem significa ayer. Está indicando o quê? Uma circunstância de tempo. Nós moramos. Onde moramos? Aqui. Esta é uma circunstância de lugar. Você gosta de trabalhar. E quando decimos você gosta realmente de trabalhar, estamos fazendo, ali está indicando uma circunstância de afirmação. Minha mãe cozinha. Como cozinha? Bem. Então, é uma circunstância de modo. E aqui temos, sim, os advérbios, que temos de lugar, de tempo, de afirmação, intensidade, modo, negação, dúvida. E aqui temos os advérbios. Quais são? Aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado. Esses são de lugar. Longe é lejos, perto é cerca. Por exemplo, hoje, ontem, que deve dizer significa ayer, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde e à noite, são de tempo. Estão indicando tempo. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente, indicam afirmação. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, intensidade. Calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, as claras, as pressas, a vontade indica modo. Não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. De jeito nenhum seria de nenhum modo, de nenhuma maneira.
é negação. Talvez, quizá, provavelmente, possivelmente, porventura, acaso é de dúvida, é decir, de duda. Bueno. Vemos aqui, embora os advérbios tenham como principal função a caracterização dos processos verbais, são também empregados em relação a adjetivos e a outros advérbios, como intensificadores do sentido expresso por essa palavra. Então, vemos aqui, os professores estão bastante preocupados com o desempenho dos alunos. Então, o advérbio bastante intensifica o sentido do adjetivo preocupado. Preocupados. Minha mãe cozinha muito bem. O advérbio muito intensifica o sentido expresso pelo advérbio bem. Depois temos as locuções adverbiais. ¿Sí? Ya saben que las locuciones, ¿a qué le decimos locuciones? Cuando tenemos una palabra que está cumpliendo una determinada función, pero en realidad esa función está formada por más de una palabra. Pueden ser locuciones adverbiales, locuciones prepositivas, locuciones verbales, locuciones conjuntivas. Entonces, são expressões que equivalem a advérbios e iniciam-se normalmente com uma preposição ou uma contração. E aqui diz, são expressões constituídas de duas ou mais palavras que exercem função adverbial. Exemplo, vocês comem em excesso. Esse em excesso está formado por mais de uma palavra e é também uma função, seria na intensidade. Eu não viajarei de jeito nenhum. Y aquí tiene cuáles son esas locuciones adverbiales. Bueno, aquí les quería explicar algo más, a ver dónde puedo hacerlo. En esta parte, no sé, no vamos a colocar. Bien. Aquí. Vamos a escribir entonces, insertamos un cuadro de texto. ¿Cuál es la función del adverbio? El adverbio, como ya habíamos visto, puede modificar un verbo, puede modificar un adverbio o puede modificar un adjetivo. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros decimos, si yo digo, você estuda muito. Entonces, aquí tenemos ¿sí? un adverbio de intensidad que está afectando a quién? Al verbo estudar, porque dice, você estuda. ¿Cómo estuda? Muito. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que ese muito está... está afectando al verbo estudiar. Un adverbio puede modificar también a un adjetivo, ¿sí? A ver, ¿cómo podríamos decir? Podría ser lo siguiente. Él la come rápido, ¿sí? Entonces también aquí tenemos ese rápido, está afectando a quién, al verbo comer. Pero si también yo escribo, él la come bastante rápido, aquí tengo un adverbio que está modificando a otro adverbio, rápido, bastante rápido. Y veamos el caso que puede ser de un adjetivo. A ver, veamos un ejemplo.
Veamos aquí un ejemplo cuando modifica a un adjetivo. Eli es estudioso. ¿Bien? Eli es estudioso. Entonces, ahí tenemos un adjetivo. Y si yo digo, Eli es muy estudioso, ese muy también está, ahí está modificando a un adjetivo. Y en este caso, el bastante rápido está modificando a otro adverbio. Y en este otro caso, está modificando al verbo. Entonces, los adverbios pueden cumplir esa función. Modifican o indican una circunstancia a un verbo, principalmente, por eso es adverbio al lado del verbo, o también pueden hacerlo con otro adverbio o pueden hacerlo a pueden indicarle algún tipo de circunstancia, en este caso de intensidad, a un adjetivo. Y ya vimos cuáles son las locuciones adverbiales y cuáles serían los adverbios más usados, más comunes, cuál es la circunstancia que representa. Ahora vamos a ver una noticia. Vamos a leer una noticia que apareció a fines del año pasado. Préstenle atención a las palabras que están resaltadas en rojo, ¿sí? Porque aquí estamos utilizando otro tiempo verbal. Y la noticia dice lo siguiente: como a pandemia bagunçou a economia brasileira em 2020. E dice, entenda os efeitos da crise trazida pelo coronavírus no consumo, inflação, desemprego, dívida pública e nos setores produtivos. A pandemia de coronavírus derrubou a economia global em 2020. Aquí, derrubó viene del verbo derrubar. Entonces, es importante que ustedes siempre consigan también, sepan cuál es el infinitivo. El derrubó ese viene de derrubar, de derribar seria. E o Brasil não ficou imune ao abalo provocado pelas restrições impostas à atividade econômica, pela queda na renda das famílias, por la caída en el ingreso y pelos adiamentos de investimentos y proyectos empresariales y pessoais. Sería por el atraso, ¿sí? Por la postergación, adiamentos de ¿qué? De investimentos, de inversiones. Impactos na indústria, comércio e serviços. A necesidade de isolamento social, que es lo que nos habían impuesto el año pasado, casi todo el año, casi todos los países, para conter o avanço da Covid-19, fez os principais, este fez viene del verbo fazer, que significa hacer. Fez os principais setores da economia entrarem em queda livre. Queda livre seria caída livre. A princípio, a indústria foi mais prejudicada, pois somou uma redução brusca de demanda com a paralisação da produção. Mas, a partir do ponto mais crítico da crise, entre abril e maio, cada setor teve uma retomada em dinâmicas diferentes. Com as políticas de incentivo fiscal e preservação do emprego criadas pelo governo federal, beneficiaram-se a indústria e o comércio de bens. O grande vencedor foi o comércio eletrônico, que registrou altos recordes de faturamento mês a mês e a adesão de novos clientes em ambiente digital. Sí, ustedes saben que con esto, con el comercio electrónico, lo que fue es la compra de celulares, de computadoras, para continuar con las actividades en educación, en el comercio o en lo que fuere. Por eso dice que fue el gran vencedor. Acá, quiero que presten atención a este.
com as políticas de incentivo fiscal e preservação de emprego criadas pelo governo federal. Ya vamos a ver enseguida ¿sí? Cómo está organizado Brasil, que está organizado en estados. La Argentina está organizada en provincias. Entonces, ese gobierno federal, ¿sí? ¿Qué es? Es el gobierno nacional, vendría a ser. El gobierno federal de la federación vendría a ser el gobierno nacional nuestro. Porque al estar Brasil organizado, dividido en estados, tenemos los gobierno estadual, o bien gobiernos estaduais, ¿sí? Entonces, el gobierno federal sería el gobierno nacional y el gobierno estadual en singular y gobiernos estaduais en plural serían los gobiernos provinciales. Entonces, eso ténganlo presente porque a veces se les da en un examen que habla de gobierno federal, gobierno estadual, para que sepan que el gobierno federal es el gobierno nacional y el gobierno estadual o gobiernos estaduales serían los gobiernos de los estados, que son como las provincias nuestras o nuestros gobiernos provinciales. Já o setor de serviços ficou para trás. Casos de bares, restaurantes, turismo e tantas outras atividades que demandam a presença do consumidor. A mudança de padrões de consumo das famílias fez da recuperação muito desigual. O varejo atingiu níveis muito maiores que o pré-pandemia e deve cair quando houver segurança para consumir serviços, afirma o economista e sócio da 4E, que é uma consultoria. Bem, o varejo. ¿Qué es varejo? Varejo, nosotros tenemos el comercio varejista o el comercio atacadista. O varejo vendría a ser la venta por menor, por unidades, ¿sí? Eso es o varejo. Venta por menor o venta por unidades. Al menudeo, como se le dice también. El otro tipo de comercio sería o atacado. Atacado. O atacadista también, o comercio atacadista. Ese sería el comercio mayorista. Entonces, varejo es minorista y atacado es mayorista. Dice, o varejo alcançou níveis muito maiores que o pré-pandemia e deve cair quando houver segurança para consumir servicios. Entonces, ya están viendo algunas diferencias entre lo que es el gobierno federal, gobierno estadual, o que o varejo, o que o atacado. Aquí tienen un diagrama, sí, un gráfico. Evolución da indústria, comercio y servicios, esto es del año 2020. Para ese consultor, a chegada da vacina, de la vacuna, debe reposicionar as curvas de cada setor mais ao centro, já que não haverá uma ampliação da massa salarial em 2021. Conforme a economia se normaliza, haverá uma queda inicial do comércio e alta mais vigorosa dos serviços. Essas seriam as tendências. Una caída de comercio y un avance, sí, un alta en los servicios. O consumo. As principais medidas de resgate tomadas pelo governo durante a crise focaram no incentivo ao consumo, que é o que han hecho a maioria dos países. Além do auxílio emergencial, que despejou sozinho mais de 300 bilhões de reais na economia, houve a permissão do saque do FGTS emergencial que tentou recompor as perdas de renda da população com a pandemia. Aí tienen também, ¿sí?
sobre lo que es o auxílio emergencial e aqui lo que é o saque do FGTS. O auxílio emergencial é como o que se estava dando aqui na Argentina, el IFE, não sei como se chamava, para las personas que tienen menos recursos, creo que para los microemprendedores también, o los pequeños empresarios. Y o saque do FGTS emergencial, ese me parece que es que por los trabajadores tienen que hacer, los que están en situación de dependencia, un ahorro, ¿sí? Que vendría a ser como una especie de fondo que tienen disponibles para caso de desempleo y les permiten sacar una determinada cantidad. Pelos cálculos da 4E Consultoria, ainda haverá queda da massa efetiva de renda da ordem de 4,9%. Aquí también van a ver el tema de los números, ¿sí? Entonces, ahí yo les he pasado una página donde ustedes pueden ver cómo es que se leen estas cantidades. Aquí se dice 4, la coma se llama vírgula, ¿sí? La coma se llama vírgula. Entonces ahí se lee 4,9% em relação ao ano passado. Mas não fossem as medidas de incentivo, a redução seria de 12,6%. As medidas foram fundamentais para resultados tão positivos como os do comércio. Como houve restrição mais severa do consumo de serviços, surgiram dois efeitos: maior concentração de gastos em itens básicos e crescimento da taxa de poupança. Já vemos isto, que significa. Bueno. Entonces, restrição de consumo de serviços. Dois efeitos: concentração de gastos em itens básicos, crescimento da taxa de poupança, crecimiento de la tasa de ahorro, ¿sí? Porque al no poder gastar, alguna gente se vieron obligados a ¿qué? A ahorrar. Lo que gastaban tal vez en algunos eventos o en salida o en turismo, tuvieron que ahorrar ese dinero. Para famílias mais pobres, o auxílio emergencial triplica a renda e valeu para intensificar compras no mercado, por exemplo, que son el auxilio ese que recibieron las personas, algunas familias. Para quem ganha um pouco mais, a flexibilização da circulação ajudou a aumentar a renda. Afirma Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Esa FGV se refiere a Fundación Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue un presidente de Brasil. Tuvo 2 mandatos, hizo un muy buen gobierno porque impulsionó mucho la industria, pero terminó suicidándose en pleno mandato. Pelos cálculos do IBRE, da FGV, a procura por alimentos e desvalorização cambial fez subir, em média, 67% dos custos de produtividade industrial, trazendo de volta as preocupações com a inflação. Não há estrutura produtiva que aguente. Temos visto um espalhamento maior do aumento de preço em bens duráveis, vestuário, eletrodoméstico, etc. Bueno, ese es un análisis que están haciendo sobre lo que pasó con la economía. Inflação.
O descompasso entre oferta e demanda, a desvalorização do real e a retomada econômica da China resultaram em uma combinação perversa para a inflação em 2020. Os analistas consultados pelo relatório Focus do Banco Central estimam que o índice de preços ao consumidor amplo, e aí têm as siglas, índice de preços ao consumidor amplo, vai encerrar 2020 acima do centro da meta do governo, de 4%. No auge da crise, em junho, a projeção era pouco superior a 1,5%. Com as medidas de distanciamento social, o Brasil enfrentou inicialmente uma crise de oferta, seguida por uma de demanda. As empresas tiveram de paralisar parte ou toda a produção e a renda de boa parte da população foi interrompida. Com o auxílio emergencial, o país conseguiu retomar a demanda, mas sem que a produção das empresas acompanhasse o mesmo ritmo, resultando em alta dos preços em vários grupos da economia, sobretudo em alimentos e bens industriais. Vários setores ficaram com uma oferta desbalanceada e com pouca capacidade de responder de forma rápida a uma volta da demanda. ¿Sí? Es lo que pasó. No se comenzó a producir en la misma cantidad, entonces cuando se flexibiliza comienza a aumentar la demanda, pero hay escasez de productos y por eso los precios suben. Nesse cenário de descompasso, cenário é cenário, somaram-se ainda a desvalorização do real e a pressão de custo das matérias-primas, influenciadas pelo mercado doméstico e também por uma demanda crescente da China. O gigante asiático é um grande importador de commodities do Brasil, minérios de ferro e soja, por exemplo. E qualquer aumento de compra externa tem potencial para provocar uma alta de preços internamente. É o que nos pasa a nosotros con la carne. Cuando les conviene o hay demanda del exterior, prefieren venderlo al exterior y no suben los precios acá en el mercado interno. A retomada da China foi robusta e provocou uma mini bolha nos preços de commodities, afirma o CEO da Fator Administração de Recursos. Além da crise sanitária, a perda de valor da moeda brasileira tem como pano de fundo as incertezas dos investidores com o rumo das contas públicas. Entonces, las dudas de quién, de los inversores. O impacto dessa desvalorização fica evidente no IGPM, que essa é a sigla de Índice Geral de Preços Mercado. Conhecido como a inflação do aluguel e muito sensível ao comportamento do dólar, o IGPM deve terminar este ano com uma alta superior a 20%. Esta inflación do aluguel sería la inflación del alquiler. ¿Sí? O aluguel es el alquiler. Mercado de trabalho. Mesmo com as medidas de auxílio lançadas pelo governo, a taxa de desemprego veio renovando recortes desde julho no país. À medida que os trabalhadores que perderam sua ocupação na pandemia passaram a buscar um emprego após o relaxamento das medidas de restrição e redução do valor do auxílio emergencial. Taxa de desemprego seria a taxa de desempleo.
ya vimos que redujeron también el auxilio emergencial, como había pasado aquí, que ahora lo vuelven a reflotar por el tema de supongo que de las elecciones. De acordo com o último dado oficial, o desemprego saltou para 14,6% no terceiro trimestre, encerrado em setembro, afetando 14,1 milhões de brasileiros, com uma perda de 11,3 milhões de postos de trabalho em 12 meses, e com mais da metade da população em idade para trabalhar sem ocupação. Entre os trabalhadores com carteira assinada que conseguiram manter os empregos, quase 10 milhões, cerca de um terço do total, tiveram redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho. Aqui há outro conceito interessante. Carteira assinada. A carteira assinada es como una especie de libreta donde se registran todos los lapsos de trabajo del poseedor de la carteira asignada. Es decir, en todos los trabajos que se desempeña, el empleador va colocando el tiempo en el que trabajó con todos los aportes hechos para seguridad social, para jubilación, para todo. Entonces, el tener una cartera asignada significa estar en blanco, ¿sí? Ser un trabajador formal, no trabajador informal o empleado informal que no tiene los aportes que se deben realizar. Por eso dice, entre los trabajadores con carteira asignada que conseguirán mantener sus empleos. Son los que están registrados. En este caso creo que se tienen que registrar, los registran en ANSES. Y ahí figuran todos los aportes realizados por el empleador. Os mais afetados pela pandemia foram os informais, que es lo que les estaba hablando. Carteira asignada es empleo formal. Los que no tienen carteira asignada son los empleos informales. En outubro, o país registrou o quarto mês seguido em que as contratações com carteira assinada superaram as demissões. Demissões são os despidos. No acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, porém, houve a perda de 171.139 empregos formais, ou despidos. Com a recuperação ainda tímida do mercado de trabalho, o rendimento médio do brasileiro correspondeu em outubro a 92,8% da renda média habitual, com os trabalhadores por conta própria sendo os mais atingidos pela queda de renda em razão da natureza da atividade, mais dependente de contato presencial y da retomada de una rotina sin restricciones. Aquí ya está hablando por los trabajadores cuentapropistas. Bueno, después aquí habla de explosión de actividad pública. Los gastos federales ya saben que serían los nacionales, ¿no? En lo federal se refiere a las políticas o al presupuesto nacional. Os gastos federais anunciados para combater os efeitos da pandemia já somam 615 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. A resposta do governo para a crise garantiu algum alívio para empresas e trabalhadores que se viram de uma hora para a outra sem renda. Sem renda seria sem ingressos. Mas também provocou uma explosão da dívida pública, elevando as preocupações sobre a saúde das contas públicas e sustentabilidade fiscal do Brasil. A dívida bruta do setor público, que no final do ano passado estava em 75,8% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, superou em 2020
a marca inédita 90% do PIB e tende a continuar em trajetória de alta diante da perspectiva de recuperação lenta da economia e incertezas sobre a aprovação de reformas estruturais. Piora nas contas públicas. No acumulado no ano até outubro, as contas do setor público consolidado apresentaram déficit primário de 632,9 bilhões de reais, caminhando para o pior ano já registrado na série histórica do Banco Central e o 7º ano seguido com as despesas do governo superando as receitas de impostos e contribuições. Despesas seriam os gastos. Pelas projeções atuais do mercado, o Brasil só deverá voltar a registrar superávit a partir de 2026. No sé cómo pueden hacer previsiones a largo plazo. Investimentos. A pandemia afetou o rumo dos investimentos. Já habíamos dicho que investimentos são as inversões no Brasil. Sem uma clareza de quando a crise sanitária vai ser plenamente superada e a economia vai poder retomar a sua plena capacidade, os empresários postergaram qualquer tipo de plano de expansão neste ano. No terceiro trimestre, os investimentos até cresceram 11%, mas não conseguiram superar a queda de 16,5% no trimestre anterior. Já sabem que queda é caída. Governo não realiza nenhuma privatização. O baixo volume de investimentos no país em 2020 refletiu também a maior dificuldade do governo em avançar na sua agenda de privatizações e concessões, com muitos leilões sendo adiados e virando agora promessa para 2021 e 2022. A lista de promessas frustradas no ano inclui, entre outros, o leilão de 5G, 22 aeroportos, 6 rodovias, 2 ferrovias e a venda de ao menos 6 estatais, incluindo a privatização da Eletrobras. Todas estas são empresas do Estado. Em novembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu estar bastante frustrado por não ter conseguido concluir a venda de nenhuma estatal em 2 anos de governo. A privatização mais aguardada continua sendo a da Eletrobras, que é avaliada em cerca de 60 bilhões de reais e depende de aval do Congresso para ter seu controle transferido para o setor privado. Y bueno, entonces, lo que yo les había dicho aquí, que presten atención en todas estas palabras que están en rojo, estamos empleando algo que ya sucedió, ¿sí? Están relatando, informando lo que pasó en la época de totales restricciones en Brasil, con respecto a las inversiones, la inflación y todo eso. En este caso, lo que están, las palabras en rojo, estamos empleando pretéritos. Pasado, tiempo pasado. Bien, seguimos. Observen no texto anterior que para relatar fatos que já aconteceram empregamos tempos verbais no pretérito passado. Um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo indica que a ação verbal aconteceu em um determinado momento do passado, tendo o seu início e o seu fim no passado. Pode vir acompanhado de marcadores de tempo como: estos são os marcadores que me estão indicando tempo passado. Ontem, mês passado, semana passada, ano passado, anteontem, em 2020. Entonces, ese es el pretérito perfecto, ¿sí? Lo que me está indicando. Una acción que sucedió, que comenzó y terminó en el pasado. Aquí, a pandemia de coronavírus derrubou a economia global em 2020.
el ejemplo. Ahora vemos cuál es la diferencia con un pretérito imperfeito, que los dos son pasados, pero el uno es perfecto y el otro es imperfeito. É aquele que se refere a uma ação anterior ao momento da fala e que no tempo passado a que pertence não foi finalizada, podendo ter sido, por exemplo, interrompida por outro acontecimento. Veamos o exemplo. A dívida bruta do setor público, que no final do ano passado estava em 75,8% do PIB, superou em 2020 a marca inédita 90% do PIB. Entonces, aquí estamos viendo cómo está utilizado el pretérito imperfecto, sería en este caso. ¿Sí? El que indica que se estaba realizando, no está indicando que finalizó, sino que es algo que se está realizando en determinado lapso de tiempo. Perceba que a situação de a dívida estar em 75,8 foi interrompida em 2020 e subiu para 90%, um acontecimento posterior ao primeiro, mas que em relação ao momento do enunciado ainda está no passado. Las dos están en el pasado. Pero primero estaba sucediendo una y aconteció lo otro, sucedió lo otro. Outro uso possível para o pretérito imperfeito está na referência a hábitos ou ações cotidianas. Entonces, esto también el imperfecto lo podemos utilizar cuando nosotros nos queremos contar algo que se acostumbraba a hacer en el pasado. Así como, por ejemplo, nosotros utilizamos el presente para hablar de las acciones diarias, del día a día, de la rutina diaria, que ahora, ¿qué es lo que hacen? A la mañana tal vez trabajo de 8 a 12, almuerzo a tal hora, por la tarde tengo clases virtuales o presenciales en la facultad, etcétera, etcétera. Vuelvo a mi casa a las 20, 21, 22. Bueno, esa sería la rutina diaria. De la misma manera se puede contar eso, supónganse que ustedes ya de aquí a 5 años ya, o a 3, 4 años ya están recibidos y ya no tienen esa rutina de ir a la facultad, de asistir a las clases, entonces eso lo pueden contar utilizando el pretérito imperfeito. Eu costumava viajar de ônibus quando ia à faculdade. ¿Sí? Bueno, costumaba viajar de ómnibus. Después de 2, 3 años ya recibidos, ya no van en ómnibus, viajan en auto, por ejemplo, en auto propio. Note que no exemplo acima, o uso da forma verbal caminhava. ¿Aonde dice? No, perdón. Perdón, ahí es costumaba, no es caminhava, es costumaba. O puede ser, en todo caso, aquí está. Hay un error, ¿sí?, de tipeo, y es eu. Sacamos el costumaba y podría decir eu viajava. Eu viajava de ônibus quando ia à faculdade. Então, nesse uso da forma verbal viajava, neste caso seria viajava, constrói a ideia de uma ação que era repetida usualmente, isto é, de um hábito o qual era praticado. Então, todos os dias eu viajava de ônibus quando ia à faculdade. Algumas palavras podem nos ajudar a identificar este tempo verbal, como, por exemplo, antigamente, enquanto, raramente, etc. Bueno, ese entonces sería la explicación para los dos pretéritos, el perfecto y el imperfecto. Fíjense que aquí les dejé, aquí les coloqué el modelo para los verbos regulares, ¿sí? Como
conjugamos el pretérito perfecto para los verbos terminados en ar. Es falei, falou, falamos, falaram. ¿Sí? Para los terminados en er es bebí, bebeu, bebamos, beberam. E para los terminados en ir, eu dormí, você e ela dormiu, nós dormimos, vocês e elas dormiram. Entonces, esto que está aquí en amarillo son las terminaciones que ustedes tienen que usar cuando quieren emplear el pretérito perfecto con verbos regulares. Por ejemplo, si es viajar, el verbo viajar sería eu viajei, você viajou, nós viajamos, vocês viajaram. Si yo aquí quiero utilizar el verbo escrever, eu escreví, você escreveu, nós escrevemos, vocês escreveram. Y por ejemplo, aquí si fuera el verbo asistir, eu assisti, você assistiu, nós assistimos, vocês e elas assistiram. Y así ustedes pueden utilizar los verbos, el pretérito para los verbos regulares. Con este modelito pueden conjugar cualquier verbo regular. Y aquí tenemos el verbo, el pretérito imperfecto, fíjense, que es el que yo utilizo cuando quiero referirme a acciones que eran habituales en el pasado. Para terminados en ar, eu morava, você e ela morava, nós morávamos, vocês e elas moravam. Para terminados en er, eu vendia, você e ela vendia, nós vendíamos, vocês e elas vendiam. Y para los terminados en ir, eu partia, você e ela partia, nós partíamos, vocês e elas partían. Que también todos en el pretérito perfecto, los regulares, se van a conjugar de esa manera. Y aquí estaba lo que les explicaba primero, una introducción para ver lo que les hablaba. Los estados do Brasil son estos que están acá, ¿sí? Que vendrían a ser como nuestras provincias. Aquí está la capital de cada estado y aquí está cómo son reconocidos. Se reconocen por las dos primeras letras, conocemos como siglas. Entonces tenemos, por ejemplo, do estado do Acre, el capital es Río Branco y se lo identifica con AC. Después tenemos un distrito federal, que ya saben que está por acá, ¿sí? Está en Goiás, el distrito federal, que es la capital política de Brasil, que está ahí, están las autoridades de toda la federación, ahí están las autoridades nacionales en Brasilia, en el Distrito Federal. Entonces, el gobierno que está ahí en el Distrito Federal, en Brasilia, es el gobierno federal. Y los gobiernos de cada uno de los estados es un gobierno estadual. Todos estos gobiernos estadual o gobiernos estaduales. Y este que está en la capital es el gobierno federal. Bueno, y ahí que se divide también Brasil, así como la Argentina está dividida en regiones, tiene la región norte, la centro-oeste, la nordeste, a sudeste, que esta es la más densamente poblada y la más industrializada, donde está Minas Gerais, São Paulo, Río de Janeiro, y esta es, Espíritu Santo, sí, Espíritu Santo. Bueno, esas son las regiones. Aquí está el numeral. ¿Para qué nos sirve el numeral? Ustedes ingresan en ese link y pueden leer todo sobre la clasificación de otra clase de palabras, así como adjetivos, como adverbios, tenemos un numeral. Es utilizado, por ejemplo, para leer o escribir ciertas cantidades, ¿sí? Por ejemplo, la área de Brasil sería 8.515.767,49 kilómetros cuadrados. Esa es, por ejemplo, aquí la composición de la población brasileira, podemos decir pardos, 43,1%, brancos, 47,7%, negros, 7,6%.
Y entonces ahí tienen los numerales. A ver acá qué hay. Bueno, aqui, o que é um numeral? O numeral é uma classe especial de palavras que indica número ou quantidade exata de séries ou o lugar por eles ocupado em uma série. Como se classificam? Podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Bueno, os números por extenso. ¿Qué significa números por extenso? Es escribirlo completamente al número, ¿sí? Así como yo lo estoy, por ejemplo, aquí digo, áreas, 8,5 millones. Población, ¿a dónde está? No tiene acá. No, no está la población. A ver. Composición, densidad. Está la población. Aquí está. En el censo, la estimativa para marzo de 2020. Sí, esa es la población. 211 milhões,2, ¿sí? Milhões de habitantes. 211 milhões de habitantes. Y aquí están cómo se clasifican los numerales. Los números cardinais, ¿sí? Que son 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. Aquí tienen los otros, las centenas. Aquí están los números ordinais, que indican orden, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, nono, décimo. Multiplicativos, se puede decir duplo, dobro, triplo, tríplice, cuádruplo, quíntuplo. Fracionários, meio ou metade, terço, quarto, quinto, sexto. Aquí, ¿por qué digo una, dos, duas? Porque tiene que acompañar en género. Si yo tengo libro, voy a decir un libro o dos libros. Si tengo revista, voy a decir una revista o dos revistas. Las formas de pagamento, aquí también tienen cómo son. Las formas de pagamento también pueden entrar ahí para aprender un poco más sobre cómo es que se paga. Pagar a vista o parcelar. Pagar a vista sería de contado. Todo consumidor ya teve essa dúvida, mas nessa época de incerteza sobre a economia, o questionamento pode ganhar uma dimensão maior. Especialistas dizem que a decisão depende da situação financeira do consumidor, mas, de forma geral, para quem tem o dinheiro, o pagamento à vista é mais vantajoso, pois é garantia de bons descontos que geralmente superam os rendimentos de aplicações financeiras. Então, à vista, pagar de contado ou em cuotas. Y aquí tienen la hora. Si ustedes ingresan acá, pueden ver con respecto a la hora. Los números son importantes para hablar sobre las horas y los horarios. Aquí lo que les decía, ¿por qué tenemos duas y dos? Fíjense, ¿cuál es la hora esta? Son 2 horas y 2 minutos, ¿sí? Entonces empleo duas, ¿por qué? Porque en este caso sería, si vamos a ver, son as horas, femenino, y los minutos son os minutos, masculino. Por eso digo 2 horas en concordancia y 2 minutos. Aquí, 3:50. ¿Cómo digo? Son 3:50, o si no, puedo decir son 10 para las 4. O también puedo decir, en este caso, puedo decir faltan 10 para las 4. ¿Sí? Faltan 10 para las 4. Pero fíjense que no utilizo son las menos. Yo no digo son las 4 menos 10. Esa expresión no se la usa.
São 3:50, são 10 para as 4 ou faltam 10 para as 4, pero al menos no. Y aquí tienen 1 hora, son 2 horas, son 4:15, son 5:30, son 5:30, são 6:45, são 15 para as 7, é meio-dia, é meia-noite. Bien, ahí más o menos tienen un panorama general de estos temas que nos tocaron ahora. Bien, ya estamos terminando. Pueden ir dejando